Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Esse é mais um vídeo onde vamos estudar o livro Cartas de uma Morta, esse livro psicografado pelo Chico Xavier, que conta a história da sua mãe, a Maria João de Deus, por ela mesma. Ela conta a sua experiência nessa passagem aí do mundo material para o mundo espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, a voz de comando desobedecida. Nesse capítulo, a Maria João de Deus, ela já estava num processo no limiar, entre a vida corporal e a vida espiritual. Ela estava no limiar aí do desencarne. Então ela já estava nos capítulos anteriores, ela já estava contando, todo o sofrimento, ela estava sofrendo de uma doença degenerativa e os seus órgãos já estavam prestes a sucumbir, o seu corpo físico já estava se esgotando das suas energias. Então o que ela coloca aqui, o que ela conta? Que ela desejava orar. Todavia os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude de padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica. E a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Então, nesse momento, ela coloca aqui uma confusão do seu mundo interior. Então, ela estava como que se lutando para continuar viva, Porque sabemos que ela tinha um apego aos filhos, Ela não queria abandonar, ela não tinha certeza também do que ia acontecer com ela após a morte, então ela estava se lutando para continuar ali no mundo material, Continuar junto ao seu corpo. Mas seus órgãos já estavam no estado que já não estavam mais funcionando, ela já estava nos últimos momentos mesmo, o corpo já não estava mais aguentando. Então, isso aconteceu, nesse momento houve essa luta interna, do espírito querer orar, querer já se conectar com o mundo espiritual, com o alto, mas ainda ter essa ligação, ainda querer ficar ligada ao corpo, E quando acontece isso, quando a gente está no limiar da morte, o próprio livro dos Espíritos nos fala na pergunta 68, qual a causa da morte dos seres orgânicos? E ele fala simplesmente que é o esgotamento dos órgãos. Então, quando o nosso corpo físico, os nossos órgãos não funcionam mais, eles vão se esgotando e a vida vai fluindo, O fluido vital vai se esvaecendo, Na pergunta 70 também do Livro dos Espíritos, ele conta que quando os órgãos eles estão destruídos ou alterados ou não estão funcionando mais direito, O fluido vital, que é o que nos dá essa condição de estarmos aqui na matéria, ele se torna impotente para transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, olha só a luta que ela estava travando do seu espírito com o seu corpo. Então, o seu espírito querendo orar, ela já estava cansada, com as energias esgotadas, mas ainda querendo ficar no seu corpo, Então, é como se o fluido vital então estivesse ali escorrendo pelo seu corpo e ela não consegue mais se segurar, Então ela tem essa luta interna muito angustiosa.
E ela fala ainda assim: hoje sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com os seus braços tutelares e compassivos. Porém, não os distinguia. Nós aqui já também comentamos nos capítulos anteriores desse acompanhamento dos amigos espirituais no momento do desencarne. E não só no momento do desencarne, né? Nós sabemos que nós estamos sempre acompanhados por amigos espirituais, pelos nossos mentores, mas nós constantemente não nos conectamos com eles, por isso que nós não sentimos, né? Não os sentimos, não conseguimos escutar as suas intuições, mas isso é mais por uma falta de conexão mesmo, porque a gente fica tão atribulado no mundo material, nos nossos afazeres, que nós não nos conectamos com esses seres, né? Com essa equipe espiritual que está ao nosso lado. E nesse momento aconteceu isso. Ela estava nessa batalha interna, nessa luta interna, e ela não conseguiu enxergar a presença dos amigos espirituais que estavam ali para ajudá-la, né? Então, só depois que teve o desencarne, não conta quanto tempo depois, mas depois que ela recobrou a sua consciência, que ela teve um conhecimento maior, ela percebeu que ela teve esse auxílio, que o tempo todo eles estavam ali ao lado dela, auxiliando e a amparando nesse momento de desencarne. E ainda ela coloca assim: sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito, torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei finalmente àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Então, mais uma vez aqui, ela retrata essa luta que ela estava tendo para não sair do corpo físico, né? E isso também retrata a questão da não aceitação da morte, né? Naquele momento ela estava lutando por não aceitar esse momento. Então, apesar de debilitada, apesar de sofrendo do corpo, sofrer, ela estava ainda lutando e não aceitava ainda a condição do desencarne. Mas será que sempre tem que ser assim? Sempre tem que ser angustiosa, sofrida essa passagem? E o Livro dos Espíritos, na questão 154, fala justamente disso. Pergunta se é dolorosa a separação da alma e do corpo. E os espíritos respondem que não é dolorosa, né? O corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte, né? Então, essa angústia dela foi justamente dela não aceitar, dela querer continuar ainda num corpo que já não tinha mais energia, que já não tinha mais fluido vital, né? No Livro dos Espíritos, eles também falam que na morte natural, que é aquela que não há uma doença, né? E sim pelo desgaste natural do corpo, porque nós sabemos que nosso corpo físico tem um período de tempo limitado aí, né? Hoje a gente tem uma média aí de 80, 100, um pouco mais de 100 anos até, que o corpo físico consegue se manter aqui na Terra, mas ele vai perdendo, né, suas atividades, né, as energias vão se esvaindo conforme o passar da idade. E quando é uma morte causada pela idade, que é uma morte natural, isso é muito tranquilo. Então, no Livro dos Espíritos, eles falam que você deixa a vida sem perceber, na verdade, deixa o corpo físico sem perceber, né? Vai para o mundo espiritual, né? Para essa nova etapa, sem sofrimento e sem perceber.
hoje nós temos diversos livros, diversas notícias do mundo espiritual que nos contam essas experiências de morte, né? Para a gente ver que cada um reage de uma maneira, né? Então não precisa ser sempre angustiante, né? Dolorido essa passagem. Mas à medida que nós vamos tomando conhecimento do que acontece com o nosso corpo físico, com o que acontece com o nosso espírito no momento do desencarne, à medida que a gente toma conhecimento também do que acontece após o desencarne, né? Na vida espiritual. Então, hoje nós temos diversos livros, principalmente psicografados pelo Chico Xavier, que trazem essas notícias. E conforme nós vamos tomando conhecimento de tudo isso, e também nos resignando, né? Porque nós sabemos que o desencarne vai acontecer, só não sabemos quando, né? Então, no momento que a gente vai também nos resignando, a gente vai nos preparando para ter uma passagem muito mais tranquila e também nos preparando para quando acontece o desencarne de um ente querido, que nós sabemos que também não é fácil, né? Mas também sabendo de tudo isso, tendo conhecimento, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais nós vamos estar preparados para passar por momentos como esses, né? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e continuem conosco para a gente continuar estudando os próximos capítulos do livro. Muito obrigada e até mais!